Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa compartilhar algo que nos encoraje, que nos fortaleça, não é mesmo? Que a palavra do Senhor seja alcançada, que possa ser entendida nessa manhã. E como nós estamos numa escola dominical, diferente de uma escola secular, que a gente possa compartilhar. Os irmãos têm a liberdade de estar interrompendo na hora que precisar. Tá? Fique à vontade, quando é 9, 10 e 20, mais ou menos, vai acabar. Não fica preocupado se a gente vai fazer encerramento, sabe? Porque tem gente que é metódico, encerra. Eu não tenho essa habilidade toda, né, Isaac? A habilidade não é tão boa para fazer essa lógica de trazer o tema, desenvolver o tema e encerrar o tema, né? Então a gente vai compartilhar e depender que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. A revista propõe um assunto muito interessante, fala sobre o eterno, né? Eternidade, né? 6 coisas eternas no livro de Hebreus. Quando ele usa essa palavra eterna, traz para nós assim uma coisa assim, uma segurança, né? Eterna, garantia. Qual a garantia? Eterna. Né? Não traz para a gente assim uma segurança eterna. Você vai comprar alguma coisa, qual a garantia? 3 meses, você fica meio com medo, né? Você compra alguma coisa, não, garantia eterna. Aí você compra assim tranquilo, né? Então, eterno, eu vi um significado diz assim: eterno significa algo que dura para sempre, sem fim, e pode ser usado como objetivo ou substantivo. Refere-se a uma condição sem começo e sem fim, ou que dura eternamente, sendo também usado para escrever algo inalterável, constante, imortalizado ou muito duradouro. Inalterável, constante, para sempre. Né? Então, a primeira dessa série de 6 afirmações da eternidade, naquilo que Hebreus nos traz, ele começa falando sobre a eterna salvação. Eterna salvação. Por mais que nós leiamos os evangelhos e às vezes nós vemos passagens que às vezes nos dá uma intenção que a eternidade, que a salvação não é para sempre. Não é garantia, não é garantida. Mas quando nós lemos o todo o ensino em respeito a isso, a sua afirmação, as suas colocações, o seu desenvolvimento e como nós adquirimos isso, nós podemos perceber. É para sempre. Salvação é para sempre. Porque a salvação, irmãos, foi um mover de Deus em nossa direção. Não foi um mover nosso em direção a Deus. É um mover de Deus em nossa direção. Ninguém merece. Ninguém merece. Né? Por isso, as leituras diárias, ela tratou muito dessa questão. As leituras diárias trouxe para nós, cada passagem, são muitas passagens que nos dá essa segurança da eternidade da salvação. A leitura de que está lá em Tito, capítulo... Vamos abrir no nosso livro, no livro de Tito? Tito, capítulo 5, capítulo 3, versículos 5 a 8. Olha só o que Paulo escreve aqui. Às vezes a pessoa fica perguntando, né? Quer saber o que esse versículo quer dizer, né? Eu achei uma colocação muito interessante. O versículo vai dizer daquilo que o contexto do capítulo que ele está inserido, do livro onde ele está escrito e baseado na mensagem do Evangelho. Então, toda a Bíblia tem que ser a partir desse princípio. O capítulo está inserido, né? O livro que ela foi escrito e baseado no contexto do Evangelho. Vai trazer para nós o entendimento daquilo que ela quer realmente transmitir, né? Tito capítulo 3, ele vai dizer assim, a partir do versículo 5: não pelas obras de justiça que houvemos feito,
mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creiam em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Irmãos, que passagem bíblica, que palavra. Se você não se sentiu seguro com essa afirmação aqui, se você não se sentiu abraçado pelo Senhor, com essa afirmação aqui, se você não se sentir amparado, socorrido pelo Senhor, com essa passagem aqui, irmãos, eterna salvação. Sabe por que é eterna? Porque aquele que nos proporcionou, ele é eterno. Ele é eterno. Então, só pode proporcionar a eternidade a alguém, aquele que é eterno. Ele pode transmitir para nós, trazer para nós a eternidade, não pelas obras de justiça que havíamos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, não pelas obras de justiça que havíamos feito. Porque cada um de nós, irmãos, temos boas obras, cada um de nós não é ruim o bastante, cada um de nós somos bons, cada ser humano, ele tem ações boas, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, não é totalmente ruim, não são totalmente ruins, né? Mas a salvação do Senhor, ela é um ato da misericórdia de Deus que nos trouxe para nós essa grandiosa salvação. E o escritor escreve assim: a salvação em Cristo está completa em sua operação. Não existe absolutamente participação humana neste processo. Nem mesmo a nossa obediência pode operar em nós a salvação. Nem a nossa obediência. A nossa obediência é resultado daquilo que Ele fez por nós na cruz. A nossa obediência é resultado daquilo que nós entendemos. A nossa obediência é um reconhecimento daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, Paulo, nessa passagem aqui, ele vai expressando isso, versículo 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, nós somos justificados, irmãos, é pela graça dEle, não é pela nossa obediência. Mas vale a pena obedecer ao Senhor, irmãos. Vale a pena caminhar nos caminhos do Senhor. Vale a pena. Né? Vale a pena caminhar naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Vale a pena, né? A caminhar nesse caminho, que abundantemente, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele nos fez herdeiro da esperança da vida eterna. Esperança, irmãos. Às vezes nós depositamos a esperança em muitas coisas nessa vida. Nós depositamos a esperança na saúde, no nosso recurso, na nossa inteligência, no nosso diploma. Mas são todas esperanças honestas. São esperanças necessárias. Mas são esperanças que vão passar. Vai passar. Né? Qualquer esperança nessa vida, por mais que ela seja honesta, por mais que ela seja necessária, que ela seja digna, mas ela vai passar. A esperança da eternidade é algo
incomparável. Incomparável. E essa é a esperança que nos move, essa é a esperança que nos molda o nosso viver e a nossa trajetória, né? Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, irmãos, caminhar nas boas obras é proveitoso. Você já percebeu quando alguém é grato por algo que você fez por ela? Mas não tem preço, irmãos. Quando você faz algo por alguém e esse alguém te agradece, reconhece, é proveitoso, é bom, né? É muito bom. Nós temos que exercitar mais isso. Nós temos que exercitar mais isso. Fazer algo para as pessoas, né? Ajudar alguém. E eu sempre digo aqui, irmãos, que às vezes a ajuda que nós recebemos de alguém, às vezes você não consegue retribuir a ajuda que você recebeu de alguém. Não é? Às vezes você não consegue retribuir aquela pessoa, mas você pode retribuir para outro. Não é? De repente você não consegue retribuir para aquela pessoa que te ajudou, mas você pode repassar isso para frente. Aprender isso e saber o quanto foi útil, o quanto foi bom você ter sido socorrido no momento de dificuldade e você poder repassar isso para outras pessoas. Às vezes a gente fica esperando aquela pessoa que nos ajudou a precisar e a gente retribuir, mas de repente você não vai ter essa oportunidade. Então, repassar isso para outras pessoas, né? Repassar essa coisa, né? Que ele fala aqui, e os que creem em Deus, procurem aplicar-se. Procurem aplicar-se. Procurem. Por que procurar? Nós só procuramos algo que a gente não tem. Nós temos que procurar. Buscar, ir atrás. Você não está entendendo? Então, para ser uma pessoa melhor, nós temos que procurar. Procurar. Nós só vamos procurar o que a gente não sabe nem onde está. Você já procurou algo que você não sabe onde está? Né? Em casa, a Alessandra bota coisas em certos lugares. Aí eu vou procurar, não acho, está sempre ali, está sempre naquele lugar, você não muda de lugar. Aí você fica procurando e não acha, né? Então ele nos exorta aqui dizendo, fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, que os que creem em Deus procurem aplicar-se. É uma procura. Não é algo que está dentro de nós, às vezes, né? Nós somos seres individuais, irmão. Nós temos uma facilidade de ser egoísta. Nós temos facilidade de querer para gente. Nós temos facilidade disso. Isso a gente faz de uma forma rápida. Pra gente, a gente é bom demais, né? Mas nós temos que procurar a ser, né, aplicar-se as boas obras, procurar, né? Então é algo que nós temos que buscar, batalhar, né? Não é algo que às vezes vem com facilidade. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tá vendo? Então Paulo desenvolve aqui a salvação do Senhor e ele expressa o resultado dessa salvação em nós. Se eu sou um salvo pelo Senhor, qual o resultado? Né? Qual o resultado dessa salvação? Qual foi a mudança? Qual as minhas atitudes? Será que demonstra a salvação do Senhor? Né? Então isso é muito importante. É aquilo que eu disse uma vez, que eu falei aqui, né? Tão bom quando você conhece, quando você ouve alguém falar bem de alguém que congrega aqui na igreja. Tão bom. Às vezes a pessoa não sabe que a gente reúne na mesma igreja, né? E a pessoa vai e elogia, fala, mas fulano de tal é tão bom, rapaz, tão honesto, tão assim, prestativo. Não é bom ouvir essas palavras, eu gosto de ouvir isso.
Uhum. Sim, sim. Isso aí, procurar. É isso aí. Isso aí. Procurar, né? É isso aí. Não, que dê para. Mesmo se dê para aparecer, não tem problema não. O que a pessoa que vai receber não vai fazer diferença para ele. Ah, tá dando para aparecer, não tem problema. A pessoa que está recebendo está sendo muito útil. É muito bom. Muito bom. É isso aí, é procurar. Procure, irmão, procure de alguma forma. Você vai achar um jeito de ajudar alguém, de fazer uma boa ação, de ser útil, não é mesmo? Tem a gente esteve lá em Pociúncula no mês passado e a gente foi falar, eles pediram lá para a gente falar sobre mordomia do dinheiro, né? E a gente desenvolveu esse tema lá. E aí lá em Filipenses, Efésios, né? Paulo fala um negócio lá interessante, quer ver? Ó? O que Paulo fala aqui em Efésios? Ó? No capítulo 2, Efésios capítulo 4. Ele dando aqui a conduta, né, de um salvo no Senhor. E ele chega aqui no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, Paulo dando a instrução aqui para dando um aconselhamento para a nossa caminhada, ele usa essa palavra. Cada um trabalhe para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Uhum. É isso aí. É desse jeito. Às vezes, o mínimo que a gente acha que está. Às vezes é pouco para nós, mas às vezes quem recebe é muito. Recebe é muito importante, né? Então, e não tem nada mais gratificante de você poder ajudar alguém. Né? Então, nós temos que desenvolver isso, não é mesmo? Procurar. Procure. Não é mesmo? Procure. São resultado da salvação. Não é mesmo? Então, Paulo ele vem e fala sobre essa questão. Vem aqui no Evangelho de João, ele fala também, primeira carta de João, capítulo 2, 1 e 3. Primeira carta de João, capítulo 1 e 3. Ele diz assim: Meus filhinhos,
Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Então ele fala aqui, ele está trazendo segurança para nós, irmãos. Ele sabe que nós não vamos conseguir viver sem pecar. Ele sabe disso. Nos versículos anteriores, ele vai dizer assim, nos versículos anteriores, no capítulo 1, versículo 8 desse mesmo livro: se dissermos que não temos pecados, olha só que palavra dura, enganamos a nós mesmos. Não, acabou não. E não há verdade. Não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, se a gente diz que não peca, irmãos, olha que palavra dura, né? Dizemos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, que a gente tenha essa consciência. Às vezes nós olhamos para as pessoas e a gente às vezes julga as pessoas, né? A gente julga numa posição de juiz, né? Mas nós temos que ver, todos nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós somos pecadores. Nós lutamos cada dia, irmãos. Cada manhã, cada momento quando nós acordamos com uma luta difícil dentro de nós para caminhar no caminho da santificação. O Senhor reconhece esse esforço nosso. Às vezes eu digo uma palavra sempre que o Senhor, Ele reconhece cada ação nossa em direção à santidade. Mesmo que a gente não consiga, mas o desejo de acertar, o desejo de mudar, né? A vontade de fazer diferente, cada momento. Paulo, ele usa uma palavra muito esclarecedora quando ele diz: há uma batalha dentro de cada um de nós. O nosso maior inimigo, irmão, não está fora. O nosso maior inimigo está dentro de nós, que é as nossas vontades. Se tem uma pior coisa para um ser humano, é quando Deus entrega a ele as suas vontades. É a maior derrota de um ser humano, é quando ele entregue as suas vontades. Nós temos que sempre, cada dia, medir as nossas ações naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Cada dia nós temos que medir as nossas ações, medidas daquilo que o Senhor espera de nós. Que se tem uma coisa terrível, é quando Deus entrega o ser humano às suas paixões. Ele fala isso lá na carta aos Romanos: foi entregue às suas paixões, às suas vontades, né? Quando o homem é entregue às suas vontades, é só ladeira, é só degeneração, é só coisas terríveis, né? Paulo vai escrever isso na carta aos Romanos sobre as condutas que as pessoas tiveram. Vamos ver lá em Romanos capítulo 1. Olha só o que Paulo diz aqui: entregue as suas próprias paixões. Não tem juízo maior de Deus do que o homem ser entregue às suas
paixões. Ao ponto de Paulo dizer lá na carta aos Coríntios, que a carne dele seja entregue a Satanás. Um crente em Jesus. Mas que a sua alma seja salva no último dia. Ele fala essa palavra dura. Uma palavra dura, irmãos. Mas que é entregar. Eu acredito que seja aquilo que Paulo fala em Romanos aqui. Entregue as suas próprias paixões. Ele fala aqui em Romanos também. Olha o que ele diz aqui na carta aos Romanos. Vamos achar o versículo exato aí. Pelo que também Deus lhe entregou as concupiscências do seu coração e a imundícia para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Não tem juízo maior de Deus nessa vida aqui, irmãos, para um ser humano, do que ele ser entregue às suas próprias paixões. Você imagina a gente fazer tudo aquilo que vem na nossa mente? Você imagina fazer? 26, pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Irmãos, a gente fica com pena, sabe? De ver pessoas se degenerando como seres humanos. Por mais que passe um ar de alegria, de satisfação, de menina aqui, ó. Não tem coisa pior do ser humano. Terrível. Entregue suas próprias paixões, irmãos. E nós estamos vivendo num mundo, assim, nós estamos vivendo num momento da sociedade que está sendo incentivado isso. Está sendo incentivado isso. Está sendo incentivado isso pelos movimentos que mais influenciam as pessoas a você caminhar no desejo do teu coração. Não tem coisa mais terrível. Eu acho que é o maior, aqui nesse mundo, tá, irmãos? Aqui debaixo desse sol, o maior juízo de Deus é quando ele entrega um ser humano às suas paixões. Então, sim. Degenerativo. É terrível. Então, irmãos, não tem coisa pior para um ser humano aqui nesse mundo. Você entrega suas próprias paixões. E vai se passar um ar de alegria, né? De satisfação plena, mas você não sabe a luta, você não sabe a batalha interna. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, é isso aí. Então, Paulo, ele quando fala de salvação, às vezes, irmãos, às vezes até a gente também duvida disso, sabe? Mas quando Paulo fala ali, que ele fala, acha esse versículo para nós, que a sua carne seja entregue a Satanás, sua alma seja salva no último dia. Abre isso aí para nós, acha essa passagem aí. Quando nós vemos, irmãos, a nossa concepção humana, a gente fala assim, não tem jeito não, não tem salvação eterna. Mas quando vê as afirmações bíblicas, né,
que Paulo afirma para essa pessoa, nós podemos entender a grandiosa graça, nós podemos entender a grandiosa salvação do Senhor. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso é justiça de Deus, irmãos. Não é justiça minha. Porque por muito menos, eu mando a pessoa para o inferno. Por muito menos. Por pouca coisa a gente manda para o inferno. Graças a Deus que nós não somos juízes das coisas. Não é? Mas o amor de Deus, ele é inexplicável. Não há palavra para explicar isso. Não há palavra para explicar isso. Não é? A ponto de, quando a gente fala assim, o amor de mãe é grandioso, né? Mas o Senhor fala em Isaías assim, mesmo que a mãe rejeitar o filho que ainda mama, eu jamais rejeitarei. Eu jamais. Né? Então ele... Bota aquele versículo de novo lá. Então, ele usa essa expressão, irmãos, que a gente possa... Que isso não sirva... Que essas palavras aqui, às vezes as pessoas levam esse tipo de ensino. Então a pessoa vai fazer o que quiser. Tem pessoas que levam para esse lado. Então eu posso fazer o que quiser. Eu falei, gente, eu não acredito que um salvo pelo Senhor que reconheceu aquilo que Deus fez por ele, ele vai ter esse pensamento. Né? Porque não é a ira de Deus que nos constrange. Não é o juízo de Deus que nos constrange. Não é. Sabe o que nos constrange? Vocês lembram? O que nos constrange? O amor de Cristo que nos constrange, irmãos. Não é a ira dele, não é o juízo, não é a certeza de condenação, mas é o amor dele que nos constrange. É isso aqui. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entregue a si mesmo, irmãos. Então, um crente em Jesus, ele pode ser entregue a si mesmo também. Pode. Terrível coisa é cair na mão de quem? Então, nós temos que entender essas coisas. Hebreus vai falar sobre isso, né? O pai corrige o filho que ama. O bastardo, ele não corrige. Mas o filho que ama, a correção, né? Então, um dos maiores juízos de Deus sobre esse mundo aqui é o ser humano ser entregue a si mesmo. É o maior juízo de Deus aqui, nessa terra. É o maior juízo de Deus. Né? Então, por causa disso que nós queremos ser cativos do Senhor. Cativa-me, Senhor. Nós queremos, parece que o Paulo fala que nós somos comprados, né? Nos dando a conotação de servos do Senhor. Não temos mais vontades próprias, mas nós caminhamos na vontade dele, que é o nosso Senhor. Né? Então, as palavras, essas colocações, para a gente possa entender a profundidade da nossa privilégio em Cristo. Né? Então, quando eu vejo isso, irmãos, eu vejo como sermos privilegiados do Senhor, não escravizados no Senhor, mas um privilegiado do Senhor. Né? Ser privilegiado e ser salvo pelo Senhor, ser alvo do amor de Deus, né? Então, João, nessa carta, ele usa essas expressões e colocações, não é mesmo? Vamos aí no livro de Hebreus, são várias passagens nessa semana que falou sobre essa salvação, né? Lá em Romanos capítulo 6, fala da salvação gratuita. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna.
né? É aquilo que Paulo vai tratar em Gálatas, né? Produzir o fruto do Espírito. Sabe por que a gente pode? Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus, que a gente pode produzir, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, de graça, por Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, nós podemos produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é resultado de uma caminhada de santidade. Uma caminhada de santidade nós podemos produzir fruto do Espírito. E que eu digo sempre que nossas ações de santidade não é em direção a Deus, é em direção ao próximo. As nossas ações de santidade, ela é em direção ao próximo, não em direção a Deus. Né? É por tabela, em direção ao próximo, com resultado em Deus. Direção ao próximo, resultado em Deus. Porque Deus conhece Ele sabe das nossas ações e intenções. Ele sabe que às vezes nós fazemos boas ações com intenção, com segundas intenções. Ele sabe disso. É como a gente faz para aparecer. A gente faz para aparecer, ele sabe disso. Ele sabe o que passa no nosso coração. Aí a gente fica esperando assim, se eu tiver um sentimento para fazer, eu vou fazer. Não fica esperando não, vai fazer. Fica esperando um mover interno para você ser útil, ajudar alguém, né, ser sensibilizado. Não, faz para aparecer também. Se passar no seu coração para aparecer, você faz também. E vai acostumando a ajudar alguém a fazer algo, né? Vai fazendo. O Senhor conhece, irmão, nosso coração. Ele sabe o que passa aqui. Ele sabe o que passa dentro de cada um de nós. Ele sabe que a gente não fez aquilo por coração, a gente fez por obrigação, a gente fez. Então, nós temos que ter esse esclarecimento, né? Ficar esperando sentimento, envolvimento, não fica esperando não. Faz, né? Seja útil de alguma forma, não é mesmo? É isso que, então, uma salvação gratuita. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 17, salvação eficaz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 a 17. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele vem afirmando essa salvação eficaz. Romanos 1:16, salvação perfeita. Salvação perfeita. Romanos capítulo 1, versículo 16. Salvação perfeita. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação extraordinária, salvação perfeita, né? E Paulo, e a carta aos trecho que a gente a Bíblia propôs para nós aqui em Hebreus é uma carta, é um livro escrito para os hebreus, né? Portanto, ele vai falar ali de coisas que para os hebreus tinha muita lógica, tinha muita entendimento disso. Por causa que a carta aos hebreus, o livro aos hebreus, ele vai usar muito essa expressão, né? Cristo maior que o sumo sacerdote, vai falar sobre essas coisas, né? Os tópicos da carta aos hebreus fala desses assuntos. Por quê? Porque para o judeu isso aqui era
era fácil para eles entender, né? Era fácil para eles entender. Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos. E o sumo sacerdote, idôneo e compassivo, né? Cristo é superior a Moisés. O povo de Deus sabia quem era Moisés, sabia que era um sacerdote, né? Então, a carta é direcionada ao judeu. Agora, para hoje, para nós, por exemplo, temos conhecimento dessas coisas. O sacerdote Melquisedeque era figura do sacerdote eterno de Cristo. Então, ele vai fazer muitas essas comparações, que a gente sabe que foram tudo figuras. Todos esses personagens, a lei, o sacerdote, o sacrifício, era uma figura daquilo que varia de vir. O próprio livro de Hebreus vai tratar sobre isso, né? E aqui no versículo 5, no capítulo 5, o qual a gente leu, ele começa falando sobre isso. Porque capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote toma dentre os homens e é constituído a favor dos homens, mas nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelo pecado, e possa compadecer ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Nós temos que, hoje, irmãos, as pessoas têm colocado elegido pessoas para exercer essa função de sumo sacerdote. Mas para a igreja não tem isso mais. A igreja não tem maior, né? Ao pé da cruz, todos nós, ao pé da cruz o terreno é plano. Não existe alguém maior. Existe alguém mais dedicado. Existe alguém que tem dons. Existe alguém que busca. Existem pessoas que têm dons e exercem no meio da igreja. Mas não existe maior mais. Não existe maioral. Porque o preço pago por qualquer um que é crente em Jesus é a mesma medida para todos. Todos receberam a mesma medida. Né? A igreja, ela é individual e coletiva ao mesmo tempo. Ela é individual na minha responsabilidade com Deus, de santidade, santificação e propagação do evangelho. Isso é individual. Em cada um de nós somos responsáveis por isso, né? Testemunho, santidade, contribuição, propagação do evangelho, isso é algo individual. Coletivamente, nós buscamos, nós adoramos, nós ensinamos e nós buscamos e nós envolvemos as pessoas, mas individualmente nós somos responsáveis, nós somos divulgador dessa palavra. Nós somos restaurados pelo Senhor, nós podemos interceder pelas pessoas individualmente. Né? Então, esse sumo sacerdote, a figura de sumo sacerdote aqui, ela fisicamente, ela completou na lei, ela cessou em Cristo, e Cristo agora assume uma posição de sumo sacerdote eterno. Né? O sumo sacerdote ele tinha uma finalidade de interceder diante de Deus pelo povo. Essa era a função do sumo sacerdote. Não tem isso mais na igreja. A igreja não tem um intercessor. Né? Não tem mais. O véu rasgou. O véu rasgou. Porque naquele momento, só o sumo sacerdote ele tinha que oferecer sacrifício primeiro pelos seus pecados e depois ir lá oferecer pelo do povo. Né? Ele tinha um processo, mas Jesus, ele tirou esse degrau. Hoje, cada um diz, salvo no Senhor,
ele é um filho de Deus. Você já percebeu a lógica do filho, como é que funciona? Já percebeu? Já percebeu quando seu filho chega em sua casa, ele tem uma maior liberdade? Já percebeu? Pode falar. Isso que temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É isso aí. Então, é pra gente, Jesus, ele assume esse sacerdócio eterno. Hoje você tem um intercessor diante de Deus, é o próprio Jesus. E como eu fiz o comentário, nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós temos liberdade, irmãos. Liberdade de buscá-lo, de adorar, de pedir, de interceder. Nós temos liberdade. Né? Então nós não temos mais esse sacerdote humano que ia fazer esse movimento a cada mês, a cada ano, a cada sacrifício, a cada pecado. Nós não temos mais. Né? Por mais que pessoas elegem pessoas poderosas no meio da igreja. Pessoas elegem pessoas poderosas. Né? Mas a lógica do evangelho não condiz. No meio da igreja tem pessoas que têm dons de ensinar, não é? Pastores, dom de pastor, dom de doutor, tem dons. Não é? São dons, não são... E os dons, irmãos, nós temos que entender que o dom não é para minha glorificação. O dom é para que eu possa servir as pessoas. A gente vê hoje o dom, a gente vê muito no meio da igreja, o dom é alguém que vai ter uma cadeira mais alta para sentar. O dom não é isso. O dom não é para isso. O dom é para servir o outro. É para a gente servir. Não é? A lógica do evangelho é servir. Essa é a lógica do evangelho. Né? Então o dom não é para me colocar numa posição aonde elevada sobre os outros. O dom me coloca numa posição mais baixa do que os outros. O dom me leva a lavar os pés uns dos outros. O dom faz isso. O dom não é para que eu possa ficar num lugar inacessível, um lugar de destaque, um lugar de... Dom não é isso, irmãos. O dom não é isso, apesar que nós temos distorcido isso. O dom não é isso. Né? Eu tenho uma lógica, eu digo que o dom é para servir o outro. E o fruto é para alimentar o outro. O dom é para servir. Para que serve o dom de pastor? Para ser servido? Para que serve o dom de doutor? Para ser ensinado? Não é. É para servir o outro. Né? E quando eu trago uma mensagem aqui, irmãos, eu tenho que ter em mente, não é para que você me veja como alguém que tem conhecimento. Não é para isso. É para que aquilo que eu tento transmitir aqui, não é para que você ter uma boa impressão sobre mim, mas que você possa entender aquilo que a gente está tentando passar. Essa é a finalidade. A finalidade é que as pessoas possam crescer com o ensino da palavra de Deus. Então o dom é para isso.
O dom não é para me engrandecer. E o sacerdócio que vai tratar aqui, que Paulo que Hebreus está trazendo, ele está trazendo que Jesus acabou com esse sacerdócio. Não tem mais. Não tem mais uma hierarquia. Não tem mais. A igreja não tem hierarquia. Não tem um sumo do sumo e o... Não tem essa hierarquia no sentido de posição, né? Posição. Mas tem os dons que são necessários para a edificação dessa igreja. Os dons nos levam a serviço. Os dons, o dom gera edificação. E para se ver edificação, precisa de trabalho. Não existe edificação sem trabalho. Os dons servem para edificação. E a edificação necessita de trabalho, de serviço. Então é servir. O dom tem essa finalidade. Versículo 5 ele diz assim: assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então Jesus, ele aprendeu, ele foi obediente. Paulo vai dizer essa palavra lá em Filipenses, vai dizer assim: ele sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. E Paulo, nesse capítulo de Filipenses, ele traz uma palavra muito interessante, vai dizer assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Que sendo filho de Deus, não se vangloriou diante dos outros por ser filho de Deus. Que haja o mesmo sentimento em vós. Você percebeu essa palavra? Olha lá que está lá em Filipenses. Vamos abrir lá em Filipenses para a gente analisarmos um pouco esse contexto dessa palavra aqui. Olha o que ele diz aqui, e que haja em nós também esse mesmo sentimento, né? Diz assim, versículo 5 do capítulo 2: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento, irmãos, que sendo filho de Deus, não tivemos arrogância por causa disso. Não sejamos arrogantes, mas sejamos agradecidos ao Senhor. Se eu sou filho de Deus, não é porque eu sou melhor do que as pessoas, é porque o Espírito Santo tocou no meu coração e me fez entender que eu precisava ser salvo pelo Senhor. Não é motivo para a gente ser arrogante, prepotente ou ser indiferente às pessoas. Indiferente às pessoas. Que haja o mesmo sentimento que houve em Deus. Só para a gente concluir essa passagem, só para a gente concluir, está acabando já o nosso tempo. Então, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é a causa da eterna salvação. Ele é a causa, irmãos. Então, que nós saiamos daqui com essa satisfação, com essa alegria da eterna salvação do Senhor. Reconhecido que nós não somos dignos, mas que a gente possa caminhar com dignidade por aquilo que Cristo fez por nós. Que as pessoas possam ver em nós a presença de Jesus nas nossas ações, nas nossas palavras e nas nossas intenções.
Que Deus nos fortaleça, Deus abençoe cada um nessa manhã e que nós possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém?